há quem não Não há quem não admire um ambiente bem iluminado. Luz e cor são uns dos elementos centrais para a composição de um belo projeto arquitetônico. Por isso, é importante conhecermos os principais materiais e dispositivos utilizados em projetos de instalações elétricas e projetos luminotécnicos. Quando pensamos em instalações elétricas, os dispositivos de segurança são fundamentais, como, por exemplo, os eletrodutos e os quadros de distribuição. Os eletrodutos isolam os condutores elétricos, oferecendo proteção contra o meio ambiente e contra possíveis incêndios. Além disso, eles possuem uma taxa de ocupação máxima que é usada como parâmetro para limitar a quantidade de fios e cabos que serão passados pelo eletroduto. Já os quadros de distribuição armazenam os dispositivos de proteção e, por meio de um equilíbrio de fases, dividem a instalação em circuitos terminais, de iluminação ou de tomadas. Outros dispositivos, como interruptores, disjuntores, relés térmicos e fusíveis, também são essenciais para a segurança do projeto. Por exemplo, os disjuntores são equipamentos que atuam na proteção contra correntes de sobrecarga e curto-circuito. Além disso, eles são muito utilizados em residências por permitir o religamento após sobrecargas sem a necessidade de substituição do equipamento. Outra ferramenta importante é a norma NBR 5410 de 2004, que estabelece critérios e requisitos para a proteção contra choques elétricos em instalações de baixa tensão. Antes de iniciar um projeto luminotécnico, é importante conhecer alguns conceitos referentes às grandezas luminotécnicas, como o fluxo luminoso, a eficiência luminosa e a temperatura de cor. Esses conceitos são utilizados para o dimensionamento de iluminação artificial. Por exemplo, o conceito de temperatura de cor se refere à cor aparente emitida por determinada lâmpada, ou seja, expressa a aparência de cor da luz. Na criação de um projeto luminotécnico, dois dos métodos mais utilizados são o de lumens e o ponto a ponto. O método de lumens determina a quantidade de fluxo luminoso necessário para determinado ambiente. Nesse processo, ele leva em conta alguns parâmetros, como a atividade desenvolvida, cores das paredes e do teto e tipo de lâmpada escolhida, por exemplo. Já o método ponto a ponto baseia-se na lei de Lambert, que afirma que a iluminância produzida em um ponto de uma superfície é proporcional à intensidade luminosa na direção da superfície. Por isso, é importante conhecer as curvas de distribuição luminosa e os cálculos de iluminância. Todo esse planejamento é importante para um projeto luminotécnico eficiente, já que além de reduzir gastos, ele propicia conforto e harmoniza o ambiente. Por isso, ilumine seu conhecimento estudando mais sobre esse assunto. Bons estudos e até mais! Não há quem não admire um ambiente bem iluminado. Luz e cor são uns dos elementos centrais para a composição de um belo projeto arquitetônico.
Por isso, é importante conhecermos os principais materiais e dispositivos utilizados em projetos de instalações elétricas e projetos luminotécnicos. Quando pensamos em instalações elétricas, os dispositivos de segurança são fundamentais, como, por exemplo, os eletrodutos e os quadros de distribuição. Os eletrodutos isolam os condutores elétricos, oferecendo proteção contra o meio ambiente e contra possíveis incêndios. Além disso, eles possuem uma taxa de ocupação máxima que é usada como parâmetro para limitar a quantidade de fios e cabos que serão passados pelo eletroduto. Já os quadros de distribuição armazenam os dispositivos de proteção e, por meio de um equilíbrio de fases, dividem a instalação em circuitos terminais, de iluminação ou de tomadas. Outros dispositivos, como interruptores, disjuntores, relés térmicos e fusíveis, também são essenciais para a segurança do projeto. Por exemplo, os disjuntores são equipamentos que atuam na proteção contra correntes de sobrecarga e curto-circuito. Além disso, eles são muito utilizados em residências por permitir o religamento após sobrecargas sem a necessidade de substituição do equipamento. Outra ferramenta importante é a norma NBR 5410 de 2004, que estabelece critérios e requisitos para a proteção contra choques elétricos em instalações de baixa tensão. Antes de iniciar um projeto luminotécnico, é importante conhecer alguns conceitos referentes às grandezas luminotécnicas, como o fluxo luminoso, a eficiência luminosa e a temperatura de cor. Esses conceitos são utilizados para o dimensionamento de iluminação artificial. Por exemplo, o conceito de temperatura de cor se refere à cor aparente emitida por determinada lâmpada, ou seja, expressa a aparência de cor da luz. Na criação de um projeto luminotécnico, dois dos métodos mais utilizados são o de lumens e o ponto a ponto. O método de lumens determina a quantidade de fluxo luminoso necessário para determinado ambiente. Nesse processo, ele leva em conta alguns parâmetros, como a atividade desenvolvida, cores das paredes e do teto e tipo de lâmpada escolhida, por exemplo. Já o método ponto a ponto baseia-se na lei de Lambert, que afirma que a iluminância produzida em um ponto de uma superfície é proporcional à intensidade luminosa na direção da superfície. Por isso, é importante conhecer as curvas de distribuição luminosa e os cálculos de iluminância. Todo esse planejamento é importante para um projeto luminotécnico eficiente, já que além de reduzir gastos, ele propicia conforto e harmoniza o ambiente. Por isso, ilumine seu conhecimento estudando mais sobre esse assunto. Bons estudos e até mais!